Bom dia, segundo ano de Geografia. Vamos para a semana 1. Nós vamos estudar o papel geopolítico do Brasil, tá bom? Então, obviamente, o que é geopolítica? Então, é o relacionamento entre os países, as fronteiras, os relacionamentos econômicos, o comércio, tudo isso é feito através de acordos. Para isso que tem a profissão do diplomata, para isso que existe a diplomacia, não é? E todos os organismos de mediação, porque senão qualquer coisa, qualquer disputa viraria uma guerra física. Então, para isso que existe a diplomacia. Então, a geopolítica é esse relacionamento entre os países, tá? Então, nós podemos falar em geopolítica. O primeiro ato geopolítico da história do Brasil foi antes do Brasil ser efetivamente um país independente. Foi o Tratado de Comércio com Portugal, quando nós tínhamos lá, Portugal era a metrópole e o Brasil era a colônia, e tinha uma exclusividade. O Brasil só poderia comercializar com Portugal e receber produtos dele, tá? Aí nós vamos avançando um pouco, Brasil independente, nós temos um grande incidente de geopolítica aqui, que é a Guerra do Paraguai. Nós vamos falar sobre os grandes incidentes, não, óbvio, teve vários outros, tá? Vamos falar sobre os significativos. Então a Guerra do Paraguai foi a questão geopolítica mais importante da história do Brasil. Por quê? Ela foi uma guerra física, né? E definiu toda uma fronteira brasileira aqui, com Paraguai, Argentina e Uruguai, né? Então esse período do Brasil Império foi um período onde você define as fronteiras do Brasil, né? E nós perdemos o Uruguai, né? Que o Uruguai antigamente era uma província do Brasil, a Cisplatina, porém nós definimos aqui a nossa fronteira do Mato Grosso, do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e vencemos a Guerra do Paraguai, né? E nós já estudamos em história, se afirmando como a grande potência da América do Sul e uma das grandes potências latino-americanas. Podemos colocar aí junto a Argentina, o Chile e o México, né? Então nós temos aqui, depois da Guerra do Paraguai, vamos dar uma avançada, né, na geopolítica. Lembrando que a geopolítica do Brasil, o Brasil é um país colonial, né? O Brasil sempre foi mais explorado do que explorador. Então nós estamos falando das iniciativas do Brasil. Mas o Brasil foi muito explorado por ingleses, por americanos, pelos portugueses, né? Então o Brasil mais foi explorado do que explorou nesse âmbito de geopolítica, tá? Na Guerra Fria houve um posicionamento ideológico, nós ficamos do lado dos Estados Unidos, tanto que foi implantada uma ditadura de direita no Brasil, né? E aí, a partir de 1980, teve algumas reformas estruturais que modificaram o nosso relacionamento com o mercado externo. Reformas, né? No final da ditadura, começo do governo Collor, até o Fernando Henrique Cardoso, vai acontecer várias reformas econômicas, né? Que irão abrir o Brasil para o mercado internacional, abrir o Brasil para o comércio internacional, para as grandes empresas que começam a investir ativamente aqui, né? Nós temos tantas multinacionais da China, Estados Unidos, Japão, Alemanha e França, porque o Brasil foi aberto para esse mercado a partir de 1980. Várias empresas nacionais foram privatizadas e o mercado se abriu para nós, né? Antigamente, até 1980 e pouco, os computadores vinham da Zona Franca de Manaus e tinham um déficit tecnológico em relação aos europeus e americanos. Os carros que eram fabricados aqui tinham um déficit tecnológico em relação aos europeus e americanos. Foi uma das frases que o Fernando Collor de Mello falou, né, que o Brasil tinha carroças e não carros, né, porque a tecnologia estava 20 anos atrás. Então, a partir desse período, o Brasil se abriu para os investimentos externos e a geopolítica se modifica. Porque o cara que tem dinheiro começa a ver que no Brasil você tem uma opção de investimento no Brasil, né? E hoje em dia o Brasil se tornou o BRICS, né? O Brasil entra nos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e South África, né, África do Sul, são os países aí emergentes que buscam um desenvolvimento total, né, e por algum problema mínimo, cada país desses tem um problema e por isso não alcançou ainda o patamar de desenvolvido. O nosso problema, todo mundo sabe, né, é a corrupção, né? Então o assunto dos BRICS a gente vai tratar em outra aula em separado. Então o Brasil é classificado como um país emergente. Um exemplo disso, do crescimento do cenário internacional, você observar, é um exemplo de futebol, mas poderia ser outra coisa, tá? Observem a sede dos últimos Copas do Mundo, porque a Copa do Mundo é uma indicação política. Você vai ver que temos a Rússia,
temos a África do Sul, Brasil, logo vai ter a China e a Índia para completar aqui os emergentes. Por quê? Porque é para mostrar que esse país é desenvolvido em relação ao mundo, que o relacionamento entre o mundo externo e esse país é um relacionamento amigável e que esse país se tornou independente. Então, abrigar, ter grandes eventos nesses países também é uma forma de acenar para o mundo que você se transformou em desenvolvido. Tá? Outras questões geopolíticas, para não alongar muito, energia. Então nós temos aí problemas com energia, né? Temos o gasoduto Brasil-Bolívia, né? Que tem que ter uma negociação contínua. Temos o nosso Itaipu, né? Que é uma tripartite, que Brasil, Paraguai e Argentina. Então temos aqui um acordo, né? Entre 3 países. Temos o patrimônio natural, preservação, brigas constantes em relação à preservação da Amazônia. Aquíferos, que tem que ser utilizados de maneira correta e nem sempre são. E a questão, principalmente, a principal questão é a Amazônia, né? Os países europeus eles pressionam muito para uma preservação amazônica. E essa geopolítica é difícil de ser combatida. Você tem argumentos para os dois lados, né? Tem argumento falando, nossa, mas eles desmataram tudo que eles têm, agora eles querem cuidar do nosso, querem interferir no nosso, quer evitar o nosso progresso, né, o nosso desenvolvimento econômico. E tem outro lado que é verdade, que a Amazônia tem importância ambiental mundial, né, e o seu desmatamento pode afetar muito a dinâmica global. Então nós temos esses dois lados. E por fim o Mercosul, que é o bloco econômico da América do Sul. O Brasil, ele é o líder, né, o que busca ali maior intervenção no Mercosul. Porém, dentro do Mercosul tem muita resistência por a economia do Brasil ser mais forte. Os países têm medo de abrir o seu comércio, fazer um livre mercado econômico, porque em uma concorrência Brasil e Paraguai, Brasil e Argentina, Brasil e Uruguai, os produtos brasileiros seriam mais competitivos. Então nós temos muitas barreiras comerciais no Mercosul, tá bom?